Fala pessoal, beleza? Aqui é Daniel, trazendo para vocês mais uma análise aqui de um aparelho com custo-benefício bom e um aparelho interessante aí para vocês. É o novo Samsung M53, um aparelho do segmento intermediário com tela Full HD. E vamos ver se esse aparelho presta mesmo, beleza? Antes de começar, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda demais no crescimento do canal, além de se inscrever. Vale lembrar que links para compras estão na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar. O Samsung M53 é um aparelho que possui uma tela de 6.7 polegadas, é um aparelho que tem uma resolução Full HD e um painel de 120 Hz, trazendo fluidez aí e um contraste infinito pela sua tela Super AMOLED Plus. É um aparelho que oferece uma grande quantidade de nits e também vai te trazer aí uma experiência muito boa. Mas antes de começar a falar, vamos falar de características internas dele, vamos falar um pouquinho das características externas, pois esse aparelho não possui aí nenhum tipo de certificação contra água, então não evite colocar ele em uma situação onde ele pode molhar ou cair dentro de algum lugar que tenha água e acabar estragando o aparelho, beleza? Na sua construção em si, ele é um aparelho que me lembra aí um pouquinho a linha anterior da Samsung, certo? Com o seu conjunto de câmeras aqui traseiro. Vale lembrar que a linha A é uma linha que oferece aí um corpo diferente da linha M. E isso pode ser confundido por muitos como um aparelho aí, tô tentando desbloquear, como um aparelho aí até mais antigo, tá? Mas ele não é um aparelho antigo. Na sua construção, ele possui aqui embaixo a conexão para USB tipo C para fazer o carregamento e utilizar dados, microfone, saída de fone de ouvido, do lado de cá ele possui o seu sensor biométrico e aqui em cima o seu botão aí para fazer aí aumentar e abaixar o volume. Aqui tem um outro microfone secundário e do lado uma bandeja híbrida, onde você vai poder usar 2 chips ou um chip e cartão de memória. Falando um pouco sobre a memória do aparelho, eu acredito ser até desnecessário você querer colocar um cartão de memória, pois esse aparelho oferece 128 GB de armazenamento e também possui 8 GB de RAM. Você vai poder fazer a execução aí dos seus aplicativos, jogos e um pouco mais com esse aparelho sem ter dor de cabeça e travar. Ele é bem responsivo, então basicamente clicou, abriu. Você não tem que esperar, não tem que ter aquele problema com lentidão e travamentos, certo? Esse aparelho em si, ele só tem um ponto negativo aqui em relação ao seu aparelho. Ele não tem aí a entradinha para fone de ouvido, então você vai precisar aí usar um fone de ouvido Bluetooth para poder usar. Vale lembrar que a sua saída de som ela não é estéreo, então você só tem aí a saída de som de baixo e se você tapar, você vai acabar não tendo aí a imersividade sobre a saída de som. E isso aqui eu vou poder até mostrar para vocês em relação à saída de som, tá? Então aumenta aqui. Aqui é a saída de som traseira do aparelho e se eu tapar, já era, você não escuta mais nada. Então assim, ele abafa o som e isso traz aí uma experiência um pouquinho ruim. Mas voltando aqui para os critérios internos do aparelho, ele é um aparelho que possui um processador MediaTek Dimensity 900 com 2.4 GHz em 2 núcleos e mais 2 GHz em 6 núcleos. Então, ele trabalha muito bem em potência junto com eficiência e um aparelho para ser utilizado aí durante o dia inteiro sem se preocupar. Você vai tirar às 6 horas da manhã aí do carregador e vai levar aí até umas 10 horas da noite e ainda tem mais ou menos uns 40%, vai depender do seu modo de uso. Como a tela dele é grande, vai te permitir jogar. E o MediaTek ele não se esquenta tanto, porém você vai ter vai ter alguns jogos que você não vai conseguir entregar todo o desempenho aí do aparelho, porém você vai ter uma fluidez e vai ter aí uma possibilidade muito boa de ter um aparelho com um grande aproveitamento de tela. Voltando aqui para as câmeras do seu aparelho, ele possui 4 sensores traseiros, no qual o seu principal é de 108 megapixels, o grande angular é 8 e tem mais 2 câmeras aí, e 2 câmeras de 2 megapixels, uma macro e outro sensor de profundidade. A câmera frontal dele é uma câmera com 32 megapixels e ambas as câmeras gravam em 4K a 30 quadros por segundo. Vale lembrar que quando você estiver gravando em 4K a 30 quadros por segundo, ele vai desabilitar aí a estabilização ótica. Então a minha recomendação é usar o Full HD 60 quadros por segundo, certo? E aí você vai ter aí uma qualidade de estabilização muito boa para esse aparelho. Ele é um aparelho que quando foi lançado, ele foi lançado por um preço altíssimo, mas hoje ele já tem um preço interessante no mercado. Eu já encontrei esse aparelho aí por R$ 1.699.
certo? Então ele vai ficar nessa média de 1.699 até R$ 1.900, vamos mais ou menos assim. Vale lembrar que esse aparelho é um aparelho já 5G, então você vai ter uma conectividade aí muito interessante, então vale a pena você investir nesse aparelho, claro, pegando pelo preço bom. Falando novamente, tem link na descrição aí para você comprar esse aparelho e isso ajudar a fortalecer aí o crescimento do canal. Você gostou desse aparelho? Se você gostou, deixa seu comentário. Se você não gostou, também vale a pena comentar. Não esquece de curtir e compartilhar, certo? E eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!